Ok? Sineta, né? A sineta. Tá? A sineta tocou, começou a aula. Voltando aqui no planeta Terra. Aqui a Terra tem um eixo de rotação. E ela gira em torno desse eixo de rotação. Ela gira em torno desse eixo de rotação. E ela gira em torno desse eixo de rotação com uma velocidade constante. Por exemplo, vocês estão sentindo nesse momento a Terra girando? Você pode dizer que você está sentindo a Terra girando? Não. Não, né? Não dá para sentir. Mas ela está girando. E é até interessante porque quando a gente não sente as coisas, a gente tem a teimosia de achar que não está acontecendo. A gente costuma pensar, não estou sentindo, não está acontecendo, né? Não está acontecendo, não estou sentindo, não estou vendo. Mas, por exemplo, as pessoas passam fome e a gente não vê. Mas isso quer dizer que não está acontecendo? As pessoas morrem e a gente não vê. Mas isso quer dizer que não está acontecendo? Né? Então, ó, se caso em algum momento vocês cheguem a duvidar desse movimento de rotação da Terra, pensem, existem muitas coisas nesse mundo que acontecem e você não sente e você não vê. Mas isso não quer dizer que elas não acontecem. Só quer dizer que você não está sentindo e você não está vendo, tá? Mas continuam acontecendo. O movimento de rotação da Terra é uma coisa dessas, você não sente. Mas se a Terra parasse agora, nesse exato momento, todos nós que estamos aqui morreríamos. Por que nós morreríamos? Porque, primeiro, a gente não está preso a nada no chão, a gente não está usando cinto de segurança. Então, no momento que a Terra parasse, o Sol vem daqui para cá, né? Se o Sol vem para cá, então a Terra está girando para cá, ao contrário. A Terra está girando da. Quem mora aqui no Parapebas tem um morro ali tem um morro bem aqui na frente, que é da Vale, né? A Terra está girando de lá para cá. A Terra está girando de lá para cá, do morro para cá. Então, no momento que a Terra parasse, né, a Terra parasse, a gente seria arremessado para trás. A gente seria arremessado em direção à cidade Jardim. E aí, com que velocidade nós seríamos arremessados? Porque na verdade o que acontece é que a gente não é arremessado, a gente continua se movendo. Como num carro, quando o carro freia, o que acontece com você? Você continua em movimento, você não para de se mover. Então, na Terra seria a mesma coisa. A gente continuaria se movendo. Eu ia me chocar contra essa parede que está aqui atrás de mim, com uma velocidade de. Eu não estou lembrado agora qual é a velocidade da Terra, deixa eu ver. Quando a gente não lembra das coisas, a gente tem que ser esperto e pesquisar. Velocidade de rotação da Terra. É isso que serve a internet. Olha, a Terra gira a 1.666 quilômetros por hora. Quer dizer que se a Terra parasse agora, eu seria arremessado contra essa parede aqui com uma velocidade de 1.666 quilômetros por hora. Eu ia me chocar contra essa parede a 1.666 quilômetros por hora. Vocês iam se chocar contra alguma coisa aí com as paredes do quarto de vocês, contra o guarda-roupa, contra qualquer coisa que esteja próximo de vocês aí, a 1.666 quilômetros por hora. À minha frente, eu tenho uma geladeira. Essa geladeira ia ser arremessada em cima de mim com uma velocidade de 1.666 quilômetros por hora. Eu seria esmagado por essa geladeira se a Terra parasse de girar agora, de uma hora para outra. Pum, parou. Aí eu ia continuar em movimento, entendeu? Ela para, mas eu continuo me movendo. Uma situação. Então, ó, temos dois tipos de movimento, o acelerado e o constante. O movimento acelerado é aquele em que você vai adquirindo ou vai perdendo velocidade conforme o tempo passa. Como, por exemplo, um objeto descendo uma ladeira. Quando você solta um objeto descendo uma ladeira, ele começa a ganhar velocidade. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando a velocidade. Depois de certo momento, essa velocidade se torna constante. Ela não aumenta mais, ela fica estática, né? Ela para de aumentar.
Você começa a desenvolver o movimento sem mudar a velocidade, sempre a mesma coisa. Tipo um automóvel numa rodovia. Apesar dele pisar no acelerador, ele não aumenta mais a velocidade, ele não diminui mais a velocidade, ele fica com um movimento constante. O ato de você pisar no acelerador do carro não significa que você vai aumentar a velocidade do veículo. Quando você pisa no acelerador, você pode aumentar a velocidade, você pode manter a velocidade constante e você pode até mesmo reduzir a velocidade mesmo pisando no acelerador. É possível reduzir a velocidade. Não é como o freio, mas você pode reduzir a velocidade. Por exemplo, se você está numa velocidade muito alta, fazendo uma certa pressão no acelerador, você diminui um pouco essa pressão, o carro vai diminuir a velocidade. Mas não quer dizer que você tirou o pé completamente. Não, você só diminuiu um pouco a pressão que você faz sobre o pedal, tá? Então, lembrando, existem esses dois tipos de movimento. E a gente está falando de velocidade. Para a velocidade, como a gente viu, existem dois tipos de velocidade, né? Dois tipos de movimento, então existem dois tipos de velocidade. A velocidade constante e a velocidade variável. E aí a gente viu algumas fórmulas. Espero que vocês estejam com o caderno e caneta na mão, gente. Vocês vão precisar, tá? Algumas fórmulas que levam a essa ideia da velocidade. Temos a fórmula, desculpa, da velocidade para o movimento constante, para o movimento uniforme, que é V igual a delta S sobre delta T. O que essa fórmula mostra para nós? Mostra que eu posso determinar a velocidade de um veículo se eu souber a distância que ele percorre e se eu souber o tempo que ele gasta nesse percurso. Como assim, professor? Não estou entendendo o que isso já quer dizer, o que isso significa. Pegue, por exemplo, uma pessoa correndo. Correndo ali, por exemplo, em torno da praça do bairro Liberdade. Eu não sei se todo mundo conhece a praça do bairro Liberdade. Fica ali na rua Goiás, né? Então, correndo ali na praça do bairro Liberdade, em torno da praça. Se eu souber qual é o tamanho da praça, o tamanho não, tá errado falar tamanho, não posso falar tamanho. Se eu souber qual é o comprimento do contorno da praça, comprimento do contorno da praça, e se eu souber quanto tempo ele gasta para dar uma volta completa na praça, eu sou capaz de dizer qual é a velocidade que esse cara está desempenhando. Se você quiser, por exemplo, saber com que velocidade você corre, tirar uma base assim, enquanto você corre. Lá na Cidade Nova, daquele semáforo que fica na Rua 10, bem na esquina da Rua 10 com a Rua F, com a Rua E, né? Até o IFPA é cerca de 1 quilômetro, mais ou menos 1 quilômetro. Eu já falei isso para vocês. Se você ligar o seu cronômetro e você correr esse 1 quilômetro, você vai ser capaz de calcular mais ou menos qual é a velocidade que você gasta não, qual é a velocidade que você desempenha nesse percurso. Mas isso considerando que você não vai nem aumentar e nem diminuir a sua velocidade, você vai manter uma velocidade constante. Ela não vai nem aumentar e nem diminuir em momento nenhum. Então, para o movimento de velocidade constante, a gente tem essa fórmula aí, ó. A velocidade constante. Mas nem tudo é velocidade constante. Tem vezes em que você tem velocidade variável, aumentando, ou de repente até mesmo diminuindo. Para essas situações em que você tem velocidade variável, aí a gente já usa outra fórmula. A gente usa essa aqui, ó. V igual a velocidade inicial, que a gente representa por V0, mais a aceleração vezes o tempo. Isso aqui é para velocidade variável. Ou aumentando ou diminuindo. Não é para as duas coisas ao mesmo tempo, não. Ou é para quando a velocidade aumenta,
ou é para quando a velocidade diminui. Então, quando você quiser calcular qual é a velocidade de um veículo em movimento variável, você utiliza essa fórmula aqui, que vai te dar a velocidade inicial do veículo, a aceleração e o tempo. Se você tiver essas três coisas, você consegue calcular a velocidade. Gente, a física de início, né, o que mais pega para os alunos é que eles não param para decorar essas fórmulas. Ah, professor, mas decorar é coisa antiga. Sim, é antigo. Mas se numa prova você estiver lá, você estiver precisando da fórmula, você não lembrar qual é a fórmula, colar você não vai poder. Você pode até tentar, mas poder você não vai poder não. E aí se te pegarem é pior. Além disso, quando você não domina essas fórmulas, você não sabe nem como começar a sua atividade. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, gente, é se familiarizar a essas fórmulas que a gente trabalha na física. Se você não se familiarizar, não adianta, você não vai saber o que fazer, você não vai saber por onde começa, você não sabe o que é cada um desses itens, o que eles significam, não adianta. Não adianta. O principal problema é que os alunos não param para decorar essas fórmulas aí. Então, se vocês querem continuar na física, querem continuar aprendendo física, se familiarizem com isso aqui. Já dei uma dica de como é que vocês fazem isso. Escreva numa cartolina, escreva num papel bem grande e cola na parede do teu quarto, cola no teto da tua casa, no forro, né? No forro da tua casa. Cola na porta da geladeira da tua mãe. Toda vez que você passar, você vai olhar. De tanto você olhar, você vai se acostumar. Quem fizer isso, vai se acostumar. Quem não fizer, não vai. Não adianta. Você não vai. Se você ficar com vergonha no final do ano, que já tá logo aí, você é que vai ficar com vergonha. Tá? Você vai ficar com vergonha. Então, por favor, faça isso aí. Vamos ver algumas situações, alguns exemplos em que a gente pode ter cálculo de velocidade constante e cálculo de velocidade variável. Tá? Vou pegar aqui. É fácil achar exercício na internet, é muito fácil. Você chega lá e diz assim, ó, exercício. Por isso que eu digo assim, se você tem um computador e você tem acesso à internet, você só não estuda se você não quiser. Velocidade constante. Aqui, ó. Dá um mais aqui. Um móvel. Quando fala um móvel, gente, é qualquer coisa que pode entrar em movimento. Até mesmo uma pessoa. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea. 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 O que quer dizer retilíneo? Antes de continuar a ler o texto, o que é retilíneo? Vocês que estão aí, por favor. Retilíneo, pode escrever, pode falar. O que é retilíneo? Giraria pura. Retilíneo, gente, retilíneo. O que é retilíneo? Bora. Se vocês não souberem responder, por favor, eu acabei de mostrar que dá para pesquisar aqui no computador o que são essas coisas. Se vocês não pesquisarem, aí é desleixo de vocês. Vocês estão com a arma aí na mão. Bora. E se você não souber, é só prestar atenção na palavra reto. Só falta falar. Amém. Linha reta. Amém. Retilíneo, linha reta. Pela morfologia da palavra dá para perceber. Assim, tem palavras na língua portuguesa que são muito fáceis de você perceber o significado só observando a morfologia da palavra. Retilíneo é uma dessas. E se você não parar para pensar nas palavras que você ouve, você está cometendo um crime consigo mesmo. Um crime com a sua aprendizagem. Retilíneo. Ah, eu não sei, nunca ouvi falar.
Para pra pensar, você não é muco, como dizia minha mãe. Tu não é muco. É só parar pra pensar. Retilíneo. Rete parece reto. Líneo parece linha. Então, retilíneo talvez seja linha reta. Olha aí, linha reta, né? Então tá, retilíneo. Volta lá na questão. Cadê? Tá aqui a questão. Um móvel com velocidade constante percorre a trajetória retilínea. Não vai ler mais nada. Parou aí. Já é suficiente isso aqui para nós, para entender bastante coisa. Vou procurar uma vítima aqui, aleatoriamente. Pedro Henrique não está falando, então vamos na Luana. Luana, você está me ouvindo, minha querida? Luana, liga aí seu microfone. Tô. Ok. Amiga, você escolhe outra pessoa. Não, pode ser qualquer um de vocês. Eu escolhi você aleatoriamente. E, assim, Uhum. não fiquem acanhados com isso, não. Um móvel com velocidade constante. Quando eu digo que a velocidade é constante, Luana, isso significa que a velocidade está aumentando, né? É. Quando eu digo que a velocidade é constante, quer dizer que a velocidade está aumentando, né? Para pensar um pouquinho. Velocidade constante. Aproveitar e chamar outra pessoa aqui também para ajudar. Suelen, você está aí? Cristina? Suelen? Oi, bom dia. Suelen, bom dia. O que quer dizer constante? Digamos que esteja sempre da mesma forma. Uma velocidade Perfeito, constante, ela não muda. perfeito, obrigado. Desliga esse microfone um instantinho. De novo, Luana, perguntar de novo aqui, com a ajuda, essa ajuda que a Suelen deu. Um móvel com velocidade constante. Quer dizer que a velocidade está aumentando, né, Luana? Não, ela tá da mesma forma sempre. Isso, Luana, isso, gente. Não se deixem levar pela minha palavra aqui, não. Não é porque eu estou perguntando que quer dizer que é, tá? É só para saber se vocês estão realmente aprendendo o que eu estou falando. Velocidade constante quer dizer que a velocidade está sempre da mesma forma, nem aumenta e nem diminui. Constante. Percorre uma trajetória retilínea. Então, essa trajetória é cheia de curvas, não é, Luana? Não, é linha reta. Perfeito, perfeito. Você está sacando como é que funciona. Ok, Luana, valeu pela sua participação. Retilínea, a qual se fixa no eixo de. Se fixa um eixo de coordenadas. É o seguinte, gente. A qual. Esse A bem aqui é um A craseado. Quando fala a qual, você está dizendo para a qual. Tá? Então, escrever bem aqui. A qual. A qual é a mesma coisa que escrever para a qual. Quando você junta uma preposição, que é o para, com o artigo a, você junta os dois, você forma um a craseado, tá? É um a craseado. Esse a, ele é a junção dessas duas palavras aqui. Um para com um a. Aí você tem um a craseado, tá? Eu gosto de chamar... é um a com uma preposição com um artigo. Preposição mais artigo faz o que eu gosto de chamar de a prepositivo. É um a prepositivo, aí faz um a craseado. Alguém está querendo entrar aqui. Meio atrasado, ao que parece, né? Mas está entrando agora. É o Cairo. Continuando. Então, um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual, ou seja, para a qual. Então, quer dizer, na trajetória, eu vou fazer isso aqui, ó. Na trajetória, eu vou fazer isso aqui. Fixar um eixo de coordenadas.
Quer dizer que o cara tem uma trajetória em linha reta. Nessa trajetória em linha reta, eu vou fixar um eixo de coordenadas. O que é um eixo de coordenadas? É uma linha que vai ter várias coordenadas. Posição 1, posição 2, posição 3. Essas coordenadas podem ser em metros, por exemplo. Então, seria o metro 1, metro 2, metro 3, metro 4. Seriam várias posições nessa linha, tá? Então, ele vai ter aí uma linha reta e nessa linha reta vai haver várias coordenadas. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição do móvel é x0 igual a 500. Quando você fala x, você está falando da posição inicial. Esse x pode ser trocado por s. Normalmente, a gente, em vez de x, a gente usa s. E aí que a gente pega o colão, porque na internet muita gente usa x0, enquanto na sala de aula a gente usa s0. E o menino que não prestou atenção na aula vai usar x0 quando colar da internet. Tá entendendo a situação? O menino não presta atenção e faz besteira até na hora de colar, né? Então, continuando aqui. X0 de 500 metros. Continua. No instante T20, galera, o que é esse raio desse T0? E o que é esse T20? T0 é o tempo inicial, ou seja, quando o tempo era zero. Quando o tempo era zero. Então, quando você fala que o tempo era zero, quer dizer que no início da contagem. Agora, quando o tempo já são 20 segundos, ou seja, 20 segundos depois de iniciado o movimento, ele estará na posição 200 metros. De novo, a pessoa usou X. A gente usa S, mas a pessoa usou X. Mas é errado usar X, professor? Não, não é errado. Mas se eu estiver trabalhando com uma questão em que eu uso S e a pessoa colocar X, eu já vou saber que a pessoa não fez, ela copiou. Né? Continuando. A posição é x 200 metros. Então, depois de 20 segundos de movimento, ele já vai estar na posição 200 metros. Se eu for olhar isso num desenho, seria mais ou menos o seguinte. Digamos que ela começa o percurso bem aqui nesse local, na posição, no S0, de 500 metros. Se é 500 metros, quer dizer que a origem desse eixo não é aqui. A origem é para cá, é antes. Para cá que vai ficar a origem. Nessa questão, a gente não vai usar essa origem. Mas em algumas outras questões futuras, a gente vai trabalhar bastante com essa origem, tá? Então, a origem do eixo é antes. A posição zero do eixo é antes. Então, ó, tá aqui. Ele começa o percurso dele nesses 500 metros. Quando o tempo é de 0 segundos. Aí, ele vai se mover, vai para frente. Uma posição mais à frente. A questão não fala qual é não, tá aqui, ó. Posição 200 metros. Alguém tá cheirando atrasar de novo. Pessoal, já são 8 da manhã. A aula começou às 7, tá? Então vocês já estão atrasados. Isso para turma 2. Daqui a pouco, às 8h30, começa a aula da turma 3, tá? Acho que é isso, né? Primeiro é a turma 2, depois a turma 3, se não estou enganado. Depois eu olho o horário para ter certeza. Continuando, então a posição, depois de 20 segundos, é a posição de 200 metros. Então ele vai estar na posição 200 metros, 20 segundos depois dele ter iniciado o movimento dele. Tá legal? Vinte segundos depois dele ter iniciado o movimento dele. E aí são pedidas algumas coisas para nós. Bora ver que coisas são pedidas. Olha, quando você tem 2 pontos assim, gente, quer dizer que a pergunta vai começar aqui em cima, mas só vai terminar em cada uma dessas linhas. Então, como é que você lê isso? Você lê da seguinte maneira. Determine, letra A velocidade do móvel.
Determine a função da posição. Determine a posição no instante T1 e T15. Determine o instante em que ele passa pela origem. Então, a frase começa aqui, mas vai terminar em cada uma dessas linhas. Então, cada uma dessas linhas é a continuação dessa frase aqui. Aí você vai ler a primeira frase e a continuação. Primeiro e continua. Tá. Então, primeiro, determine a velocidade do móvel. Determine a velocidade do móvel. Determine a velocidade do móvel. E agora eu vou pedir para uma pessoa me ajudar aqui. Eu tenho que olhar aqui as opções. Pedro, eu sei que você não está falando, mas você pode escrever. Pedro Henrique. Tá? Pedro Henrique, nessa questão, na primeira aqui, está dizendo, determine a velocidade do móvel. Agora há pouco, eu mostrei para vocês duas fórmulas para determinar a velocidade. A fórmula da esquerda, que é essa aqui, e a fórmula da direita, que é essa aqui. No caso que a gente está desenvolvendo aqui embaixo, que a gente tem que determinar a velocidade do móvel, qual é a fórmula mais conveniente? A da esquerda ou a da direita? Eu vou olhar o que você digitou. Não, não é vixe. Não, eu que estou perguntando, você tem que me responder, Pedro. Você não tem que me perguntar. Eu estou perguntando. Responda. É uma afirmativa, vai lá. Ah, a da esquerda. Vocês entenderam a diferença, né? Quando vocês estão na sala de aula, vocês fazem assim, a da esquerda? E não é uma pergunta, é uma resposta. E eu perguntei, vocês têm que responder. Então o Pedro respondeu a da esquerda. E o Pedro acertou. Nesse momento, a mais conveniente é a da esquerda. Isso quer dizer que a da direita não serve? Serve, mas não é tão conveniente, tá? Serve, mas não é tão conveniente. Então a gente vai precisar da questão da esquerda, da fórmula da esquerda. Estamos desenvolvendo um exercício da NET. Olha aí. Da NET é aquele Danone, né? Da NET. Vou trocar a cor aqui. Vou precisar essa cor. A velocidade vai ser determinada por delta. Opa, delta T não. Delta S. Delta S. Delta S dividido por delta T. Agora, para quem não lembra o que é delta S e o que é delta T. Se você não lembra, a gente já viu algumas vezes isso aqui. O que é delta S? Olha, tem até aqui no Braille. No Brainly, né? No Brainly, que é cérebro, cerebralmente. O delta S significa posição. Exemplo, por exemplo, né? Vai ser posição final menos posição inicial. Olha só, rapaz. Internet também serve para estudar, não é só para pegar a resposta pronta, não. Ó. Também serve para estudar. Que coisa, não? Significa posição final menos posição inicial. Ó, ele já disse tudinho aqui, ó. Posição final menos posição inicial. Então isso aqui é a posição final. S é posição final. Por que S e não P? Porque a gente usa do inglês space. E space em inglês é espaço. Né? É com S, começa com S. Então, S de space. Em vez de posição, seria space. Space final e space inicial. Então, ó, delta S é a posição final menos a posição inicial. Olha só, rapaz. Então, quer dizer que o delta S vai ser a posição final do caboclo menos a posição inicial desse mesmo caboclo aqui. E delta T? O que será que é delta T? Bom, pela ideia,
ΔT seria tempo final e tempo inicial, seguindo a mesma ideia, né? Tempo final, tempo inicial. Quer dizer que eu vou ter que escolher uma posição inicial e um tempo inicial, e eu vou ter que escolher uma posição inicial e um tempo, uma posição final e um tempo final também. E que bom, a questão já dá isso pra gente. Já dá para nós, a gente nem precisa escolher, ela já escolheu por nós. A gente precisaria escolher se houvessem várias opções. Não tem várias, só tem duas. Essa aqui vai ser a nossa posição inicial e o nosso tempo inicial. E essa aqui vai ser a nossa posição final e o nosso tempo final. A gente nem precisa escolher. Tá lá, não tem nem uma opção, né? Esse é o início e esse aqui vai ser o nosso fim. Então, vamos colocar aqui. A posição final é de 200 metros. E a inicial, 500. Eu quero ver o Pedro falando agora. Oxe. Posição final 200 e a inicial 500. Aí, segundo, o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final, 20. O tempo inicial, 0. Tá? Aqui, o tempo final, tempo inicial. Não é esse menos esse. Não. A fórmula diz que é o final menos o inicial. E o final é 20. E o inicial é 0. Então, é 20 menos 0. Não é 500 menos 200. Não, é 200 menos 500. Que é o final menos o inicial. Final menos o inicial. Quando eu desenvolver esse cálculo, 200 menos 500 vai dar um valor negativo, vai dar menos 300. 20 menos 0 vai dar 20. Fazendo essa divisão, tem o jogo de sinais aqui, né? Aqui é menos e aqui embaixo é positivo. Menos com mais vai dar menos. 300 para 20, eu posso simplificar por 10. Simplifica por 10 em cima e por 10 embaixo. Aí fica 30 para 2. 30 para 2 vai dar 15. Como são metros e são segundos, então a nossa unidade de velocidade será de menos 15 metros a cada 1 segundo. Menos 15 metros a cada 1 segundo. A velocidade dele é de menos 15 metros a cada 1 segundo. Alguém vai dizer, poxa, professor, mas como assim menos 15? A velocidade não era constante? Se disser que é menos 15, não quer dizer então que a velocidade está diminuindo? Não. Esse menos que está aí não significa diminuição da velocidade. Significa diminuição da posição do sujeito. Inclusive, percebendo agora, eu acabei de cometer um erro. Que a origem desse trajeto não está aqui. Está aqui do outro lado. A origem está para cá. Por quê? Porque, olha só, olha o que está acontecendo. Você está aqui na posição 500. E aí você vai para a posição 200. Então, provavelmente, as posições para cá serão menores que 200. Posição 100, posição 50, até a posição 0. Nessa linha, né? 0 nessa linha. Posição 0 nessa linha aí. Continua para cá. Quer dizer, então, que a origem dessas posições vai estar lá para frente. Quando você tem uma velocidade em que o valor dessa velocidade é negativo, não quer dizer que a velocidade está diminuindo. Quer dizer que o sujeito está vindo contrário às posições. Ele está diminuindo as posições dele. Mas ele pode estar com velocidade constante. A cada segundo, ele vai andar menos 15 metros em relação à posição que ele começou. Começou no 500, passou o segundo, ele vai estar na posição 485. Passou mais um segundo, ele vai estar na posição 470. Passou mais um segundo, ele vai estar na posição 455. Passou mais um segundo, ele vai estar na posição 440. A cada um segundo que passa, ele vai voltando 15 metros
nessa estrada. Ele volta 15 metros na estrada. Por exemplo, usando como referência a PA 275, o início dela, eu já falei para vocês que é em Eldorado, o final dela é aqui em Parauapebas. Então, se a pessoa fosse daqui do Peba para Eldorado, ela estaria contra as posições. Se ela fosse com uma velocidade constante de 60 km por hora, então quer dizer que a cada 1 hora que se passasse, ela estaria voltando 60 km. Então seria menos 60 km por hora. Essa seria a velocidade da pessoa. Então, quando você encontra menos na velocidade, não quer dizer que diminui a velocidade, quer dizer que diminui as posições. É uma relação direta. A aceleração influencia a velocidade e a velocidade influencia a posição. É sempre nessa ordem. A aceleração influencia a velocidade e a velocidade influencia a posição. Tá? Ok? Então tá. Esse foi um exemplo em que você tem a velocidade constante. Vamos ver agora um exemplo em que você tem a velocidade variável. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Não entendi qual a relevância dessa informação, Denilson. Ah, tá. Entendi. Tem um sistema operacional de um computador só para estudos com enciclopédia offline, né? Com mais de 200 gigas de informações. Tá certo. Olha só uma situação curiosa aqui, Edenilson. Em caso de as pessoas que não têm internet. Sim, verdade. 200 não, 20 gigas de informação, né? Dá para baixar, no caso, esse software ou ele já vem instalado no computador? Na verdade, dá para baixar. Dá para baixar. Tá. Então, caso a pessoa não tenha internet, pode fazer consultas diretamente na enciclopédia, né? Faz sentido. Sim. Antigamente a gente fazia na enciclopédia folheada. As pessoas até vendiam muito nas portas das casas a Barça. E aí você queria saber alguma coisa, você ia lá na enciclopédia para pesquisar. Ou então você ia no dicionário, porque às vezes, dependendo do significado da coisa, você identificava o que ela era. O dicionário funcionava quase como uma mini enciclopédia. Era muito comum. Que coisa curiosa isso que você falou dos 20 gigas, porque giga não é unidade de medida. Giga não é uma unidade de medida. O que é uma unidade de medida são os bytes. Byte é a unidade de medida, o giga não é. O giga é uma unidade de... Eu nem sei qual é o nome que dá. De múltiplo. Giga é múltiplo. Né? É que nem a gente chega no açougue e pedir 1 quilo de carne. Só que quilo também não é unidade de medida. Quilo é um múltiplo. O que é a unidade de medida são as gramas. Então, o correto é você chegar aí e pedir, eu quero 1 quilograma de carne, que significa que eu quero 1000 gramas de carne. Quilo significa 1000. Então, 1000 gramas de carne. Giga, o quilo é 1000, quilo, 1000, milhão, bilhão. Bilhão. O giga é bilhão. Se eu não me engano, giga significa bilhão. Bilhão. Bi, com B, tá? B. Não, B é assim, B. Bilhão. Então, quando você diz 20 gigas, o completo seria 20 gigabytes. Então, seriam 20 bilhões de bytes. Mas, como você sabe, na maioria das vezes a gente só usa giga quando vai falar de bytes, então fica uma coisa pela outra. Você fala metade da palavra que você quer falar e a pessoa que está te ouvindo já vai entender o que você quer dizer. Porque na sociedade em que você vive, já é habituado a falar só metade e entender o completo. Que nem no quilograma, como eu acabei de falar. Se você falar só quilo, as pessoas já vão te entender, mas está incompleto.
só funciona na sociedade que você vive. Se você for para outra sociedade em que o pessoal tem costume de falar completa a frase, completa a unidade de medida, o múltiplo e a unidade, se você falar só quilo, o pessoal não vai entender, né? Na nossa sociedade, quando a gente fala só gigas, a gente associa como palavras com... E mais ou menos isso daí, mais ou menos isso daí. Porque, na verdade, o VC ele já tem sentido completo, né? O BLZ também já tem sentido completo. O etc. também tem sentido completo. Mas você resume a palavra e a pessoa que vê já entende, né? Sim, agora uma questão de movimento variável. A gente viu um exercício de movimento uniforme, exercício com velocidade constante. Velocidade variável. Também do Brasil Escola, de novo. Vamos ver o que o Brasil Escola traz para nós. Primeira questão. Movimento retilíneo, acelerado com uma aceleração escalar constante igual a... Vamos dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos vai, respectivamente. Tá. No caso, essa pergunta só vai ter valor para nós até aqui e essa informação dos 3 segundos aqui. A distância, a gente não viu fórmula de distância, então a gente não vai calcular a distância. Já está acabando a nossa aula, então eu vou tentar acelerar aqui. Um veículo parte do repouso. Galera, repouso. Repouso quer dizer que o veículo está parado em relação a algum referencial. Normalmente esse referencial é o solo. Não é o sol. Solo. S-O-L-O. Solo, tá? Então, um veículo parte do repouso. Então, quer dizer que ele está parado em relação ao solo, provavelmente. Parte do repouso em movimento retilíneo, aí é linha reta, e acelerado. Ou melhor, e acelera com velocidade escalar constante. Olha aí. Ele vai acelerar com velocidade escalar constante. Não é a velocidade que é constante. Eu estou falando velocidade, mas é a aceleração. Desculpa, estou lendo errado. E acelera com aceleração escalar constante. É a aceleração dele que é constante. Ou seja, quando você fala que a aceleração é constante, se a aceleração é o aumento de velocidade, lembra que eu falei? A aceleração muda a velocidade. E a velocidade muda a posição. Então, se a aceleração aumenta a velocidade, quando você diz que a aceleração é constante, quer dizer que a velocidade está mudando, mas está mudando de maneira constante. Não vai ser um pico de aceleração e aí depois vai acelerar mais devagarinho. Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Tem como você acelerar muito rápido e tem como você acelerar mais devagar, mas continuar acelerando. Nesse caso aí, não. É constante, a aceleração é padronizada, tá? E nesse caso ela é padronizada em 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo que se passa, ela vai aumentar 2 unidades no seu valor, tá? Quando você fala 2 metros por segundo ao quadrado, acabou a página, vamos pegar mais uma página aqui. Quando você fala 2 metros por segundo ao quadrado, você está dizendo 2 metros por segundo a cada 1 segundo. A cada 1 segundo. Então, se a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada 1 segundo ela vai aumentar em 2 unidades. Quer dizer que se o cara começa com velocidade 0, depois de 1 segundo, ele terá velocidade 2. Depois de mais 1 segundo, ele vai ter velocidade 4. Depois de mais 1 segundo, ele vai ter velocidade 6. Depois 8. Depois 10. Depois 12. Aumenta sempre 2. Por isso que você diz que a aceleração é constante. Vai aumentar sempre 2, 2, 2, 2, 2. Quando a aceleração é constante, você tem esse padrão de aumento ou de diminuição. Aí alguém pode pensar, professor, existe situação em que a aceleração não é constante? Existe. Existem situações em que a aceleração é inconstante. Aumentou 2 agora, depois aumenta 3, depois aumenta 7, depois aumenta só 2 de novo.
mas continua aumentando, né? Então, existem situações em que a aceleração não é constante. Elas são pouco estudadas por nós aqui no ensino médio, porque a gente se foca mais nos casos em que a aceleração é constante. É um aumento padronizado, é uma diminuição padronizada. Tá, então, vai aumentar e vai aumentar de maneira padrão. E aí a gente já tem uma perspectiva muito boa, né? Já não precisa nem fazer cálculo. Olha a pergunta. Pode-se dizer que sua velocidade escalar após 3 segundos. Poxa, já matamos a parada aqui. Se a gente já entendeu que ele sai do repouso, se ele sai do repouso, ele está com velocidade zero. Sai do repouso. Ele aumenta a velocidade 2 unidades a cada segundo. E ele quer saber qual vai ser a velocidade após 3 segundos. Não precisa muito cálculo aqui. Já dá para saber qual vai ser a velocidade depois de 3 segundos. Entendeu? Era 0, aumenta 2 a cada segundo. Depois de 3 segundos, qual vai ser a velocidade? Eu vou escolher uma pessoa aqui. Quem foi o último que chegou mesmo? Foi o Cairo. Cairo, você está me ouvindo, meu querido? Cairo? Oi. Oi, Cairo. Pensa comigo. A pessoa, o veículo está com velocidade zero. Aí ele sofre uma aceleração de 2 metros por segundo a cada segundo. Então, depois de 3 segundos, Cairo, qual vai ser a velocidade dele? 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Perfeito, não precisa muito cálculo. Mas caso a gente queira fazer esse cálculo, gente, fica mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Esse é do movimento variado, então é aquela segunda. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade que eu quero calcular é essa aqui. Velocidade inicial, o cara disse que ele está em repouso, então a velocidade inicial é 0 metros por segundo. A aceleração é de 2 metros por segundo. E o tempo é de 3 segundos. Tem que estar tudo compatível, tá, gente? Se a velocidade está em metros por segundo, o tempo também tem que estar em segundos. Não dá para trabalhar velocidade em quilômetros por hora e o tempo em segundos. Não dá, tá? Porque fica hora e segundo. Não dá. Você tem que transformar um dos dois. Ou transforma a velocidade para segundos, ou transforma o tempo para horas, para poder ficar compatível. Nesse caso, não. Já tá tudo em segundos, então tá perfeito. Aí você multiplica, né? 2 vezes 3 vai dar 6. 6 metros por segundo. Perfeito, gente? Gente, nossa aula por hoje acabou. Eu vou mandar aqui para vocês agora rapidinho a lista de frequência. Vocês assinem e a gente se vê na nossa próxima aula. Depois eu mando para vocês as recomendações. Não esqueça de passar na escola para buscar o e-mail corporativo. Vai ser necessário daqui para frente, tá? Vou paralisar aqui a aula agora. Olá, Vitória. Eu acho que você já é da próxima turma. Eu estou encerrando essa aula aqui agora e você aguarda aí, tá? Não sai, não. O pessoal da outra turma já está entrando já.